Depois de 2 anos angustiantes na escuridão e no cativeiro, 20 reféns corajosos estão retornando ao glorioso abraço de suas famílias, e isso é glorioso. Este não é apenas o fim de uma guerra, este é o fim de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé, esperança e de Deus. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e persiga-a. Assim ele ainda sussurra a verdade nas colinas, morros e vales de sua magnífica criação. Os reféns estão de volta. Os reféns estão de volta. Donald J. Trump discursará em breve no importante Knesset. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos, sinceramente. Uau. É uma grande honra. Lugar agradável. Lugar muito agradável. Sim. Senhor presidente, senhor primeiro-ministro, senhor presidente da Câmara, estimados membros do Knesset e estimados cidadãos de Israel, reunimos-nos num dia de profunda alegria, de esperança crescente, de fé renovada e, acima de tudo, um dia para dar os nossos mais profundos agradecimentos ao Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó. Depois de 2 anos angustiantes na escuridão e no cativeiro, 20 reféns corajosos estão retornando ao glorioso abraço de suas famílias, e isso é glorioso. Mais 28 entes queridos preciosos estão finalmente voltando para casa para descansar neste solo sagrado para sempre. E depois de tantos anos de guerra incessante e perigo constante, hoje os céus estão calmos, as armas estão silenciosas, as sirenes estão paradas e o sol nasce sobre uma terra sagrada que finalmente está em paz, uma terra e uma região que viverão, se Deus quiser, em paz por toda a eternidade. Este não é apenas o fim de uma guerra, este é o fim de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé, esperança e de Deus. É o início de uma grande concórdia e harmonia duradoura para Israel e todas as nações do que em breve será uma região verdadeiramente magnífica. Eu acredito nisso profundamente. Este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Quero expressar minha gratidão a um homem de coragem e patriotismo excepcionais, cuja parceria fez tanto para tornar este dia memorável possível. Vocês sabem de quem estou falando. Só existe um. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lendo do seu púlpito. E ele não é fácil, quero lhes dizer. Ele não é o cara mais fácil de lidar, mas é isso que o torna grandioso. É isso que o torna grandioso. Muito obrigado, querido. Ótimo trabalho. E quero também expressar minha enorme gratidão a todas as nações do mundo árabe e muçulmano que se uniram para pressionar o Hamas a libertar os reféns e mandá-los de volta para casa. Recebemos muita ajuda de muitas pessoas que vocês nem imaginariam e quero agradecer muito a eles por isso. É um triunfo incrível para Israel e para o mundo ver todas essas nações trabalhando juntas como parceiras pela paz.
e é algo bastante incomum de se ver, mas aconteceu neste caso. Este foi um momento muito incomum, um momento brilhante. Daqui a gerações, este será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar e mudar muito para melhor. Assim como o Zeoura agora será a Era de Ouro de Israel e a Era de Ouro do Oriente Médio. Vai funcionar em conjunto. Gostaria de agradecer a vários grandes patriotas americanos por sua ajuda inestimável em realizar algo que quase todos achavam absolutamente impossível. Estávamos perdendo nosso tempo. Muita gente dizia, vocês estão apenas perdendo tempo. Mas não estávamos, porque tínhamos pessoas talentosas trabalhando conosco e tínhamos pessoas que amam seu país e, francamente, pessoas que amam a região. Eles amam o Oriente Médio. Quero agradecer ao meu amigo Steve Witkoff. Vocês sabem, o Steve foi escolhido por mim. Ele nunca tinha feito isso antes, mas eu o conhecia de algumas maneiras. Ele era um grande empresário, mas para ser honesto com você, eu conheço muitos grandes empresários. Ele tinha habilidades de negociação incríveis, mas eu conheço muitas pessoas que negociam muito bem, embora isso seja uma arte. Mas pessoas que conseguem negociar muito bem. Mas mais importante ainda sobre o Steve é que ele é simplesmente um cara incrível. Todo mundo gostava dele. Todo mundo. Quero dizer, eu conheço alguns negociadores que são tão bons, mas você não teria tido paz no Oriente Médio. Com alguns desses caras, você estaria na Terceira Guerra Mundial agora. Todo mundo gosta do Steve, o respeita e se identifica com ele. Eu o conheço há muitos anos e já vi isso acontecer várias vezes. Quero tirar você do Knesset. Eu quero... Tirar você do Knesset. Quero tirar você do Knesset. Quero tirar você do Knesset. Saia. Daqui, por favor, expulse este membro do Knesset. Por favor, expulse este membro do Knesset. Por favor, expulse o membro do Knesset Kazif do plenário. Por favor, expulse-o imediatamente. Isso foi muito eficiente. Voltando ao Steve. Paz. Mas vou contar uma história porque ele estava muito envolvido e então chamamos Jared. Nós chamamos isso. Precisamos desse cérebro de vez em quando. Temos que trazer o Jared aqui. Temos que reunir um certo grupo de pessoas. Mas Steve começou tudo isso sozinho. Eu o chamo de Henry Kissinger que não vaza. Ok. Henry é um grande vazador. Ele vazou. Steve não vaza. Steve só quer fazer o trabalho. Ele quer fazer o que é certo. Mas vou te contar uma história rápida, porque, como você sabe, ele está trabalhando na guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Uma vergonha. 7.000 jovens soldados por semana estão sendo mortos. Mais do que isso na última semana. É uma vergonha que nunca tenha acontecido. Mas aconteceu e nós vencemos a corrida. Eu assumi essa guerra horrível que está acontecendo e achei que seria facilmente resolvida. Achei que seria muito mais fácil do que o que acabamos de fazer com muito sucesso com Israel e muitas outras pessoas.
Mas isso veio primeiro e nós vamos resolver aquele também. Mas eu marquei uma reunião para ele se encontrar com o presidente Putin, achando que seria uma reunião de 15 ou 20 minutos. Steve não fazia ideia sobre a Rússia. Eu também não fazia ideia. Putin também não sabia muito sobre política, não tinha tanto interesse. Ele era realmente bom em imóveis, mas tinha aquela qualidade que eu procurava e eu não via isso em muitos lugares. Eu marquei a reunião com Putin e liguei. Eu disse, o Steve já terminou. Isso fazia meia hora de reunião. Não, ele não terminou, ele está lá dentro. Isto é em Moscou. Eu disse, bem, como ele está? Não sei, senhor. Ele ainda está lá dentro? Liguei uma hora depois. Deixe-me falar com o Steve. Senhor, ele ainda está aqui. Putin, ele está com o presidente Putin. Eu disse, nossa, é uma reunião longa. Uma hora. Liguei uma hora depois. Ele ainda está com Putin. 3 horas depois ele ainda estava com Putin. 4 horas depois começaram a dizer que ele sairia em breve. E em 5 horas ele saiu. Eu disse, o que diabos vocês conversaram por 5 horas? E ele disse, só muitas coisas interessantes. A gente só estávamos falando sobre muitas coisas interessantes, inclusive sobre o motivo pelo qual ele entrou lá, mas não dá para falar sobre isso por 5 horas. Você pode falar sobre isso por um certo tempo e você sabe o que está conseguindo. Mas isso é um talento conseguir fazer isso. A maioria das pessoas que eu mandaria, primeiro, nem seriam aceitas. Segundo, se fossem, a reunião duraria 5 minutos. E é isso que acontece com o Steve. Todo mundo gosta dele. Gostam dele deste lado, gostam dele do outro lado também. E ele realmente é. Ele é um grande negociador porque é um grande cara. Então, muito obrigado, Steve. De verdade. E deixe-me também agradecer de forma muito especial a alguém que realmente ama Israel. Na verdade, ama tanto que minha filha se converteu. Eu não sabia que isso ia acontecer. E a Ivanka está aqui. E, Phoebe, você sabe que isso não estava nos meus planos? Você entende isso? E ela está tão feliz, e eles estão tão felizes. Pelo menos eu acho que eles estão felizes. Se não estiverem, temos uma grande história, certo? Eles têm um ótimo casamento e se dão muito bem. Eles são melhores amigos. Eles têm um relacionamento muito especial, mas o Jared tem sido muito prestativo. Ele realmente fez algo muito especial. Ele estabeleceu os acordos de Abraão com um grupo de pessoas realmente maravilhosas. Eu gosto de chamar de acordos de Abraão porque as pessoas que... Certo que você está certo disso? Abraão, é tão legal. É muito mais agradável, de certa forma. Sabe, o Abraham versus o Abraham... Eu só não quero soar muito santimonioso quando faço isso, então, sabe, eu meio que divido. Isso vai deixar todo mundo feliz, mas nós temos alguns talentos realmente incríveis e eles não têm desculpa para nada do que aconteceu, porque tínhamos pessoas incrivelmente boas trabalhando nisso. E então você vai adicionar um homem chamado Marco Rubio, que também está aqui. É isso mesmo. E eu tenho uma previsão de que Marcos será lembrado, falo sério, como o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E ele e eu, você sabe, realmente brigamos feio.
Você se lembra, ele era duro, ele era desagradável. Quem diabos achou que isso ia acontecer, Marco, não é? E agora estou dizendo que ele vai ser lembrado como o maior. Ele vai mesmo. Ele sempre foi inteligente e perspicaz e as pessoas o respeitam. E então temos alguém que é jovem, mas um líder inacreditável. Eu percebi isso há muito tempo e ele acabou sendo ainda melhor do que pensávamos. Não é, Suzy? Acho que até melhor. E esse é o Pete Hegseth, que é o nosso secretário da guerra, anteriormente secretário de defesa. E como vocês sabem, nós vencemos decisivamente a Primeira Guerra Mundial. Vencemos decisivamente a Segunda Guerra Mundial de forma decisiva. E tudo o que aconteceu entre elas e tudo o que veio antes, nós vencemos tudo. E então tiveram a brilhante ideia de mudar o nome de guerra, sabe? Era guerra para defesa. E com isso veio uma certa forma de pensar. E depois disso passamos a lutar de uma maneira muito politicamente correta. Sempre tivemos o exército mais forte e agora temos um exército mais forte do que nunca por causa do meu primeiro mandato. Eu reconstruí totalmente as Forças Armadas, cada aspecto delas. Mas nós, se você pensar, resolvemos 8 guerras em 8 meses. Agora estou incluindo esta aqui, aliás, se não houver problema. Eles podem dizer, bem, isso foi rápido. Porque ontem eu estava dizendo 7, mas agora posso dizer 8. Os reféns estão de volta. Os reféns estão de volta. É uma boa sensação, não é bom dizer isso? Sabe, acabei de dizer os reféns, é a primeira vez que digo que os reféns estão de volta. Parece, é tão bom dizer isso. Mas quando você resolve 8 guerras em 8 meses, isso significa que você não gosta de guerra. Todo mundo achava que eu seria brutal. Na verdade, lembro da Hillary Clinton durante um debate. Ela disse, olhe para ele, ele vai entrar em guerra com todo mundo. E na verdade ela disse, ele tem uma personalidade que gira em torno da guerra. Não, na verdade minha personalidade é voltada para acabar com guerras. E parece que funciona. Parece que funciona. Mas isso também significa essa mudança de nome na nossa atitude de que não vamos entrar em guerra. Mas se fizermos isso, venceremos essa guerra como ninguém jamais venceu antes. Nós não seremos politicamente corretos, mas nós não vamos estar lá. E eu acho que, como você mencionou antes, Bibi, paz através da força, e é disso que se trata. Os Estados Unidos têm o maior e mais poderoso exército da história do mundo atualmente. Posso te dizer que temos armas com as quais ninguém jamais sonhou. Só espero que nunca tenhamos que usá-las. Eu reconstruí as Forças Armadas. Tive orgulho de fazer isso, mas algumas das coisas eu detestei fazer. Eu detestava certas armas, porque o nível de poder é tão enorme, é tão perigoso, é tão ruim. Mas temos que fazer o que precisa ser feito. Nós fabricamos as melhores armas do mundo e temos muitas delas. E, para ser sincero, demos muitas para Israel e... Quero dizer, o Bibi me ligava tantas vezes, você pode me conseguir essa arma, aquela outra arma. Algumas delas eu nunca tinha ouvido falar, Bibi, e fui eu que as fiz. Mas a gente conseguia trazê-las, não é mesmo? E elas são as melhores, mas você as usou bem. Também é preciso pessoas que saibam como usá-las.
E você obviamente as usou muito bem, mas tantas que Israel se tornou forte e poderosa, o que acabou levando à paz. Foi isso que levou à paz. Então, enquanto celebramos hoje, vamos lembrar como esse pesadelo de depravação e morte começou. Há 2 anos, na véspera do feriado de Simchat Torah, milhares de civis israelenses inocentes foram atacados por terroristas em uma das mais perversas e hediondas profanações da vida inocente que o mundo já viu, o pior massacre de judeus desde o Holocausto. A crueldade do dia 7 de outubro atingiu o âmago da própria humanidade. Ninguém conseguia acreditar no que estava presenciando. Os Estados Unidos da América lamentaram ao seu lado, e nós choramos por nossos próprios cidadãos que foram tão brutalmente tirados de nós naquele dia. E a todas as famílias cujas vidas foram para sempre transformadas pelas atrocidades daquele dia, e a todo o povo de Israel, saibam que a América se une a vocês nesses 2 votos eternos. Nunca esquecer e nunca mais permitir. (7 de outubro até esta semana, Israel esteve em guerra, suportando fardos que só um povo orgulhoso e fiel aguentaria. Foi um período muito difícil. Para tantas famílias por todo este país, já se passaram anos desde que vocês conheceram um único dia de verdadeira paz. Mas agora, finalmente, não só para israelenses, mas também para palestinos e para muitos outros, o longo e doloroso pesadelo finalmente chegou ao fim. E à medida que a poeira assenta, a fumaça se dissipa, os destroços são removidos. E as cinzas limpas do ar, o dia que nasce sobre uma região transformada e um futuro belo e muito mais brilhante aparece de repente ao seu alcance. Este é agora um momento muito empolgante para Israel e para todo o Oriente Médio, porque em todo o Oriente Médio as forças do caos, do terror e da ruína que assolaram a região por décadas agora estão enfraquecidas, isoladas e totalmente derrotadas. Uma nova coalizão de nações orgulhosas e responsáveis está surgindo. E por nossa causa, os inimigos de toda a civilização estão em retirada, graças à bravura e à incrível habilidade das forças de defesa de Israel na Operação Luz Ascendente. Sim, isso é coisa de cinema. Vamos colocá-los em um filme. Olhe para eles. Ótimo trabalho. E meu pessoal adora trabalhar com vocês. Adoraram. Eles trabalham tão bem juntos. Mas muitos dos principais terroristas do Irã, incluindo cientistas nucleares e comandantes, foram eliminados deste mundo. E com a Operação Martelo da Meia-Noite, rapaz, esse é um ótimo nome para aquilo que fizemos. No ano passado, as Forças Armadas dos Estados Unidos voaram com 7 daqueles belos bombardeiros B-2. Eles ficaram tão bonitos de repente. Eles sempre foram, eu achava que eram aviões bonitos. Eu não fazia ideia de que eles podiam fazer o que fizeram. Na verdade, acabamos de encomendar mais 28 deles. Uma pequena atualização, uma versão um pouco mais moderna. Encomendamos um monte deles. E quase 100 outros aviões foram junto, incluindo caças. Tínhamos 52 aviões-tanque, grandes, lindos, novinhos em folha, que estavam reabastecendo eles 4 ou 5 vezes. Eles viajaram 37 horas para ir e voltar. Pense nisso.
Mas tínhamos aviões-tanque espalhados pelo céu para todos os outros aviões. Tínhamos os F-22, os F-35, F-16. Tínhamos uma quantidade enorme de aviões. Então tínhamos 52 postos de gasolina no céu. É assim que eles chamam. Vou te dizer, eu não gostaria de pilotar um desses. Temos aqui o nosso grande general Raising Cane. General, fique de pé. Esse cara aqui, general. Muito obrigado. Eu perguntei ao general Cane, eu disse a ele, sabe, estamos enfrentando sérios problemas e desafios significativos com o ISIS, uma organização terrorista que tem causado muita instabilidade e sofrimento. E eu estava em Washington, a capital do nosso país, e lá eu fiz uma pergunta crucial e muito importante aos meus generais. Eu perguntei a eles quanto tempo exatamente levaria para que pudéssemos derrotar completamente o ISIS e neutralizar sua ameaça. E meus generais que estavam em Washington me responderam e me deram suas estimativas e análises sobre a situação. 3, 4, talvez 5 anos, senhor. Eu disse, não entendo. Temos o melhor equipamento do mundo. Por quê? Então eu voei para o Iraque e me encontrei com um homem chamado Ken. Ele disse, qual é o seu primeiro nome? Ele disse, eles me chamam de Raising, senhor. Eu disse, espere um minuto. Seu nome é Raising Cane. Estou procurando por você há muito tempo. Você só pode estar brincando. Então me disseram 3, 4, 5 anos para derrotar o ISIS. E eu me sento com ele e digo, por quê? Eu voei para lá no meio da noite. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi uma viagem e tanto. Fico feliz por ter ido porque conheci ele. Eu disse, posso te fazer uma pergunta, general? Eu desço. Ele está de pé com outro general e um sargento. Todo mundo parecia ter saído de uma agência de elenco. Eles poderiam fazer um filme agora mesmo. Entre ele e vocês aqui, poderíamos ficar ricos fazendo filmes, certo? E eles se davam tão bem. Essa é a coisa bonita que vocês, militares e nossos militares, Bibi se deu muito bem. Mas o que me disseram os generais da televisão em Washington, temos o melhor equipamento do mundo. Por que está demorando tanto? E eles disseram, 4 anos. Eu disse, então deixe-me perguntar, Raising, quanto tempo levaria para você derrotar o ISIS? Senhor, podemos fazer isso em 3 semanas, mas provavelmente você terá algum tempo de sobra. Eu disse, você deve estar brincando. O que diabos você está falando? Eles disseram 4 anos. Eu disse, bem, senhor, veja, não é meu lugar dizer, mas você está me fazendo a pergunta. O que você tem que fazer é atacá-los pelo oeste, atacá-los pelo norte, atacá-los pelo sul, atacá-los por cima, atacá-los por baixo. Eu disse, então por que eles não fizeram isso? E ele não queria falar mal de seus superiores, o que é difícil de acreditar que fossem realmente seus superiores. Já deveria ter sido ao contrário há muito tempo, porque foi ele quem fez a Operação Hammer. Foi impecável. Foi impecável. Foi absolutamente impecável. E eu disse, vê, você acha que consegue fazer em 4 semanas? Sim, senhor, 100%. Você tem que fazer diferente, eles faziam. Eles usavam uma base a centenas de milhas. Ele diz, temos bases portáteis espalhadas pelo Oriente Médio. Não queriam usá-las por quê? Eles não queriam ofender o país onde estavam as bases portáteis. Eles nem saberiam que diabos os aviões estavam decolando, certo? Eles não saberiam, mas ele disse, não, eles não queriam defender ninguém, ofender ninguém, mas podemos fazer em 4 semanas. Eu disse, você tem certeza disso? Vou te ligar de volta. Te ligo de volta na segunda-feira. Estou voltando para Washington. Você acha que 4 semanas? Sim, senhor. Podemos fazer isso em 4 semanas. Teremos tempo. Liguei para ele na segunda-feira. Você acha que consegue fazer isso? 4 semanas. Eu disse, vá em frente e faça isso. Ele fez isso. Vou te dizer, ele fez isso em 4 semanas, menos de 4 semanas. Então, general, levante-se, por favor. Mais uma vez, este é um verdadeiro general. Este não é um general de televisão. Ele não quer aparecer na televisão. Ele não quer aparecer na televisão. Eu disse, os outros caras adoram aparecer na televisão.
Então lançamos 14 bombas nas principais instalações nucleares do Irã, destruindo-as totalmente, como eu disse desde o início. Isso foi confirmado e todos entendem isso. Juntos, impedimos o maior patrocinador estatal do terrorismo de obter as armas mais perigosas do mundo. E se você pensar bem, se não tivéssemos feito isso e assumindo que fizéssemos o mesmo acordo que temos hoje, haveria uma nuvem negra sobre esse acordo. E, em primeiro lugar, isso nem aconteceria porque as outras nações árabes e muçulmanas realmente não se sentiriam confortáveis em fazer o acordo que temos agora, certo? Se o Irã tivesse aquela arma nuclear que estava há cerca de 2 meses de conseguir, eles teriam conseguido em 2 meses ou talvez até menos. Eles estavam bem perto, essa era a nossa última chance. Eles analisaram isso por 22 anos. Essa era a nossa última chance. Os pilotos me disseram isso. Eles disseram 22 anos, senhor. Eles analisaram isso. Nossos predecessores, veja, estudavam isso 3 vezes por ano, faziam simulações exatamente desse ataque. E olha, eles acertaram em cheio. Mas vamos supor que eles não tivessem acertado. E vamos supor que houvesse armas nucleares em grande escala nas mãos do Irã. Nós não poderíamos estar aqui hoje, mesmo se tivéssemos assinado o acordo, o que não poderíamos fazer porque muitas pessoas não iriam querer ter nada a ver com isso. Nós tiramos uma grande nuvem do Oriente Médio e de cima de... E foi uma honra para mim ajudar. Mas não é verdade, no entanto, que você consegue imaginar o mesmo. Vamos supor que P sejam os mesmos documentos que tínhamos, tudo igual. Mas você tinha alguém lá fora que, na opinião de todos, era todo poderoso no Oriente Médio. Eles levaram um grande golpe, não foi? Não foi um grande golpe que eles levaram? Rapaz, eles apanharam de um lado e do outro. E você sabe, seria ótimo se pudéssemos fazer um acordo de paz com eles. E eu acho que isso é grande. Você ficaria feliz com isso? Não seria bom? Eu acho. Porque eu acho que eles querem. Acho que eles estão cansados. Alguém disse, senhor, eles estão começando o programa nuclear. E eu disse, deixa eu te contar uma coisa. Eles não estão começando nada. Eles querem sobreviver. A última coisa que eles querem fazer é começar a cavar buracos de novo em montanhas que acabaram de ser explodidas e começar. Eles não estão fazendo isso. Eles querem sobreviver. Ok, mas eu acho que temos uma chance, Steve, você e eu achamos. Jared, vem cá. Vou te ligar de volta para outra. A gente sempre traz o Jared. Quando queremos fechar aquele acordo, a gente traz o Jared. Mas Steve, você, o Jared, o general, o Pete e o Marco, vocês vão fechar esse acordo. Fácil. Acho que vai ser fácil, mas temos que resolver a Rússia. Temos que resolver, Steve. Vamos focar na Rússia, Grace. Tudo bem? Nós vamos conseguir. No Líbano, a adaga do Hezbollah, há muito tempo apontada para a garganta de Israel, foi totalmente destruída. Minha administração está apoiando ativamente o novo presidente do Líbano em sua missão de desarmar permanentemente as brigadas terroristas do Hezbollah. Ele está indo muito bem e construindo um estado próspero em paz com seus vizinhos. E você apoia muito isso. Eu sei. E coisas boas estão acontecendo lá, coisas realmente boas. E com o cessar-fogo desta semana, alcançamos o avanço mais desafiador de todos. Talvez o avanço mais desafiador de todos os tempos. Quer dizer, nunca vi nada parecido. Participei de muito sucesso, nunca vi nada parecido com o que está acontecendo hoje. Em todo o mundo as pessoas estão dançando nas ruas, não apenas em Israel, eles estão dançando nas ruas de países que nunca teriam dançado nas ruas sobre o que está acontecendo hoje. Eles estão dançando com esses pés. Então esta longa e difícil guerra acabou. Você sabe, algumas pessoas dizem 3.000 anos, outras dizem 500 anos. Seja qual for o tempo, é o maior de todos e em uma conquista sem precedentes.
praticamente toda a região endossou o plano de que Gaza será imediatamente desmilitarizada, o Hamas será desarmado e a segurança de Israel não será mais ameaçada de nenhuma forma, maneira ou aspecto. Então Israel, com a nossa ajuda, conquistou tudo o que podia pela força das armas. Vocês venceram. Quero dizer, vocês venceram. Agora é hora de transformar essas vitórias contra terroristas no campo de batalha no prêmio máximo de paz e prosperidade para todo o Oriente Médio. Já está mais do que na hora de você poder aproveitar os frutos do seu trabalho, Senhor. Líder da oposição. Ele é um líder da oposição muito simpático. Não, ele é um homem legal. Bebe, ele é um homem legal. Ótimo. Ele sabe o que está fazendo, certo? Não, um cara muito legal. Bem, veja, agora você pode ser um pouco mais gentil, Bebe, porque você não está mais em guerra, Bebe. Mas só abraçando as oportunidades deste momento é que podemos alcançar nosso objetivo de garantir que os horrores dos últimos anos nunca mais se repitam. Você não quer ter que passar por isso de novo. 8 anos atrás, vim a esta região em uma viagem muito especial, minha primeira ao exterior como presidente dos Estados Unidos. Vim aqui muito cedo a seu pedido. Falei aos líderes do mundo árabe e muçulmano reunidos na Arábia Saudita e disse que era hora de construir um futuro livre do domínio do extremismo e do terror. E curiosamente, agora, assim que eu terminar, estarei bastante atrasado. Vocês me atrasaram bastante entre os líderes da oposição e o discurso brilhante, mas muito longo do Bibi. Achei que ia subir aqui, fazer um discurso e depois seguir para o Egito. Mas não deu certo. E você fez uma bem longa também, Sara. Gostei do que disseram, poderia ser pior. Supondo que eu não tenha gostado do que você disse. Isso não seria bom, Ron, seria? Ron, a propósito, você fez um ótimo trabalho. Rony. Então, na verdade, daqui a pouco vou me reunir com as nações mais poderosas, as mais ricas do mundo, embora agora, com as tarifas, os Estados Unidos são de longe a nação mais rica do mundo, como você provavelmente tem lido. Mas as nações mais ricas, as mais poderosas, você sabe, são tremendas, lideradas por algumas pessoas extraordinárias, em muitos casos. Em alguns casos, eu não diria necessariamente que eu endossaria. Mas vou te dizer, algumas pessoas incríveis realmente nos ajudaram a tornar tudo isso possível. Então eu estarei indo para lá. Vou chegar bem tarde. Eles talvez não estejam mais lá quando eu chegar. Mas vamos tentar. Mas a jornada que iniciamos naquela época levou à derrota esmagadora do califado do ISIS, aos monumentais acordos de Abraão e finalmente ao cessar-fogo histórico desta semana, no qual muitas dessas mesmas nações realmente desempenharam um papel fundamental, devo dizer. Steve lhe dirá isso. Jared lhe dirá isso. Juntos mostramos que a paz não é apenas uma esperança que podemos sonhar. É uma realidade que podemos construir dia após dia, pessoa após pessoa e nação após nação. E por isso o Oriente Médio está finalmente pronto para abraçar seu extraordinário potencial. Você tem um potencial extraordinário nesta região. Agora deve estar claro para todos na região que décadas de fomento ao terrorismo e ao extremismo, ao jihadismo e ao antissemitismo não funcionaram. Eles não funcionaram. Eles foram um desastre. Eles só mataram. Eles mataram. Eles tiveram um efeito totalmente contrário.
simplesmente tiveram um efeito totalmente contrário. Tudo o que você pensou, pegue o pior cenário, acabou sendo ainda pior do que isso. Eles não funcionaram. De Gaza ao Irã, esses ódios amargos não trouxeram nada além de miséria, sofrimento, fracasso e morte. Eles não serviram para enfraquecer Israel, mas para aniquilar as próprias forças que mais fomentaram esse ódio. E é realmente, quero dizer, todo mundo que tentou isso se tornou irrelevante. Enquanto isso, vimos que as nações que deixaram de lado suas diferenças, superaram divisões antigas e buscaram o engajamento, agora estão entre as mais bem-sucedidas da região. Elas estão se dando bem com Israel e estão indo muito bem. E posso dizer a vocês os 4 países que aderiram aos acordos de Abraão logo no início. E todos vocês estariam me fazendo um favor, e vou dizer isso daqui a pouco para alguns outros amigos. Gostaríamos muito que todos vocês, está certo, Jared, se juntassem aos acordos de Abraão. Precisamos nos unir e nos juntar. Vocês podem preencher tudo isso. Tivemos uma administração muito fraca, o pior presidente da história do nosso país, de longe. E o Barack Obama não ficou muito atrás, aliás. E eles não fizeram nada com esse documento incrível, os acordos de Abraão, mas agora vocês podem preenchê-los. Agora vocês têm paz, têm pessoas que realmente gostam de Israel. Vou dizer uma coisa, e hoje eles gostam muito mais de Israel do que gostavam há 5 semanas atrás. Tipo, vocês conseguiram muita coisa, vocês deram a volta por cima, voltaram com força, porque estava começando a ficar um pouco complicado lá fora no mundo, e no fim das contas o mundo vence. Você não pode vencer o mundo. Eu diria para o Bibi, Bibi, agora é a hora. E ele entendeu isso melhor do que qualquer um, porque no fim das contas, você sabe, o mundo é um lugar muito grande. E eu já disse muito. Eu disse, esse pedaço de terra é muito pequeno. É inacreditável o que vocês fizeram com esse pedacinho. Você olha para um mapa, nem precisa ser do mundo, só do Oriente Médio, e lá está esse pequeno ponto. E pense no que vocês fizeram. É incrível. É incrível. Mas o mundo está amando. O mundo está amando Israel novamente. E eu disse para ele, você sabe, o mundo é grande, é forte e é injusto. No fim das contas, o mundo vence. E não precisamos nos preocupar com isso agora. Mas estava começando a haver um período nos últimos meses em que o mundo queria paz e Israel queria paz. Todos queriam, todos queriam. E que vitória foi essa, não é? Que vitória foi essa? Se vocês tivessem continuado por mais 3, 4 anos, continuando a lutar, estava ficando ruim, estava ficando tenso. O timing disso é brilhante. E eu disse, Bibi, você vai ser lembrado por isso muito mais do que se tivesse continuado com isso, indo, matando. Não seria a mesma coisa. E eu só quero te parabenizar por ter a coragem de dizer, é isso, vencemos. E agora vamos aproveitar nossas vidas e reconstruir Israel, tornando-o mais forte, maior e melhor do que jamais foi. Nós vamos fazer isso. Foi preciso muita coragem. E a escolha para os palestinos não poderia ser mais clara. Esta é a chance deles de abandonar para sempre o caminho do terror e da violência que tem sido extremo, de expulsar as forças malignas do ódio que estão em seu meio. E eu acho que isso vai acontecer. Conheci algumas pessoas nos últimos meses que querem muito ver isso acontecer. E depois de tanta dor, morte e dificuldades, agora é hora de se concentrar em fortalecer seu povo. Em vez de tentar destruir Israel, não queremos que isso aconteça novamente.
E o foco total dos habitantes de Gaza deve ser restaurar os fundamentos da estabilidade, segurança, dignidade e desenvolvimento econômico para que finalmente possam ter a vida melhor que seus filhos realmente merecem depois de todas essas décadas de horror. Pretendo ser um parceiro nesse esforço, no sentido de que vamos ajudar e vamos fazer algo que se tornou incrivelmente popular. Todo mundo quer participar disso. Chama-se Conselho da Paz. E aí, o que acham disso? Não é um nome bonito, como um Conselho da Paz? A única coisa ruim, do meu ponto de vista, é que todas as nações envolvidas me pediram para ser o presidente. E vou te dizer, estou muito ocupado. Eu não contava com isso, mas sabe de uma coisa? Se formos fazer, vamos fazer direito. E temos um poder e uma riqueza inacreditáveis, porque você vai precisar de riqueza. Você vai precisar de riqueza para reconstruir as coisas. E eles têm riqueza como poucas pessoas têm. Quero agradecer às nações árabes e muçulmanas pelo comprometimento que assumiram em apoiar a reconstrução segura de Gaza e além. Muitos países árabes, países muito ricos, vieram e disseram: vamos contribuir. Enormes quantias de dinheiro para reconstruir Gaza. E eu acho que isso vai acontecer. O poder, eles querem dignidade, querem se apresentar e querem dizer, e eu quero dizer quem eles são, porque o que eles estão fazendo vai ser, eu acho, algo que vai te impressionar muito, Bibi. E você precisa disso. Você precisa do tipo de poder econômico que eles têm e eles querem ver isso funcionar, querem ver que seja seguro e querem ver que seja bom para Israel também. E por mais dinheiro que seja, e é muito, como você pode ver, é muito, para esses países é relativamente pouco em relação ao que eles valem. É realmente muito dinheiro, né? Uma quantia que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas para esses países não é tanto assim, especialmente porque isso garante sucesso e estabilidade no Oriente Médio, que é o que eles querem ver. Então, muitos deles estarão conosco no Egito em breve, eu acho. Eu não tenho certeza. Eles podem já ter ido embora. Eles podem ter pegado seus Boeing 747 e partido. Eu perguntei, que tipo de avião você pilota? 747. Eu disse, esse é um avião grande. Não, eles podem ter ido mesmo. Steve, você acha que eles partiram no Boeing 747 deles, no Boeing 747 novinho em folha? Eu não sei. Nós vamos descobrir em breve. Vai ser uma grande história. Vão restar 2 pessoas e serão as 2 mais pobres. Mas será o grupo de nações mais rico e mais poderoso. Então, o grupo que reunimos, que está nos esperando, é o grupo mais rico e mais poderoso, já reunido ao mesmo tempo. Nunca houve um grupo como este. E eles só buscam o bem. Eles querem o bem. Eles vão fazer o bem. E à medida que esses compromissos forem assumidos, vou deixar o mundo saber quem está fazendo isso, porque eles realmente merecem o reconhecimento. E alguns deles provavelmente não vão querer o reconhecimento, mas merecem. Está mais claro do que nunca que as nações produtivas e responsáveis desta região não deveriam ser inimigas ou adversárias. Vocês deveriam ser parceiros e eventualmente até amigos. E é isso que vai acontecer. Eu sei disso. Juntos vocês podem enfrentar as forças do caos. Sim, vá em frente. Isso é algo importante. Porque vocês podem enfrentar as forças do caos que ameaçam todos os seus interesses. E é sempre uma grande ameaça. Sempre uma grande ameaça. E liberar uma prosperidade e oportunidades incríveis para todos os povos dessas terras. E é isso que vai acontecer. Vocês vão desencadear números e sucessos como Israel nunca foi capaz de imaginar, porque vocês são firmes como devem ser e fizeram a coisa certa ao se defenderem. Vocês não vão precisar se preocupar tanto com isso. Vocês venceram e agora podem construir e realizar coisas que nunca sequer imaginaram ser possíveis.
Quando você direciona essa genialidade para fazer outra coisa, vai ser algo que vai ser um milagre. O milagre no deserto vai ser incrível. E de certa forma já é. Mas será maravilhoso quando vocês puderem gastar tempo pensando em algo além de guerra, defesa e ataque. Além disso, para esse fim, é minha firme esperança e sonho, sinceramente, que juntos os acordos de Abraão se tornem tudo aquilo que imaginamos que seriam. Esses 4 países foram muito, muito corajosos ao fazer isso. Eles fizeram isso em um momento muito inicial. E cada um deles se beneficia incrivelmente em termos financeiros. E se você percebeu, mesmo nesse período difícil pelo qual acabamos de passar, todos eles permaneceram membros dos acordos de Abraão. Eles se saíram incrivelmente bem. E eu só quero dizer, e vocês sabem quem são. E eu quero agradecer a vocês. E eles permaneceram por lealdade, mas também porque foi realmente um ótimo negócio. Eles ganharam muito dinheiro como membros. E vocês vão para todos, eu acho, eu espero que todos os países que estavam procurando Jared. Eu espero que eles se juntem rapidamente, sem jogos, sem nada. Basta participar e ganhar. Será um grande fator de paz. Isso realmente vai unir tudo muito além do sonho mais louco de qualquer um. Então, em vez de construir fortalezas para manter os inimigos afastados, as nações desta região deveriam construir infraestrutura para aproximar ainda mais o seu comércio, porque vocês precisam competir com o grande mundo lá fora no comércio. Agora é um tipo diferente de competição. Em vez de fabricar armas e mísseis, a riqueza desta região deveria ser direcionada para escolas e medicina, indústria e, francamente, para a nova tendência, a inteligência artificial. Vai ser preciso muita inteligência para conseguir pagar essas quantias de dinheiro que estão sendo feitas, mas essa é realmente a grande novidade. E posso dizer que há um ano os Estados Unidos eram um país morto. Eu digo isso para as pessoas. Ouvi isso primeiro do rei da Arábia Saudita, depois ouvi dos Emirados Árabes Unidos, ouvi do Catar, ouvi de muitos outros países. Há um ano os Estados Unidos da América eram um país morto. Agora é o país mais quente do mundo. É o mais quente. Não há dúvida quanto a isso. Na verdade, se você voltar um ano atrás, antes da eleição, embora depois do dia 5 de novembro, ficamos em alta porque as pessoas entenderam. Eu diria que 5 de novembro foi o momento em que realmente ficamos em alta. Mas se você voltar alguns anos, se eu estivesse no comando e o país estivesse como estava, ninguém iria me pedir para falar. Ninguém pediu para o Joe Biden subir e falar. Eu te garanto isso. E se pedissem, ele teria recusado. Eu te prometo que ele não falou. Ele não falou e quando falou, não falou bem. Mas todos os países do Oriente Médio, o que estamos fazendo agora poderia ter acontecido há muito tempo, mas foi sufocado e atrasado quase irremediavelmente pelas administrações de Barack Obama e depois Joe Biden. Havia um ódio em relação a Israel, era um ódio absoluto. Os retrocessos realmente começaram quando o presidente Obama assinou o acordo nuclear com o Irã. Isso foi um desastre para Israel e foi um desastre para todos. E eu me lembro disso. Bibi Netanyahu veio aos Estados Unidos e se esforçou muito para tentar convencer Obama a não fazer aquele acordo. Ele se esforçou muito. É uma vergonha. Mas era como falar com uma parede. Eu me lembro dele me dizendo, era como falar com uma parede. Eles queriam ficar com o Irã. Eles escolheram o Irã, francamente, em vez de muitas outras boas nações, mas especificamente em vez de Israel. E esse foi o começo de um período muito ruim. Você teve o Obama indo lá e o acordo nuclear com o Irã acabou sendo um desastre. E, aliás, eu encerrei o acordo nuclear com o Irã e fiquei muito orgulhoso de ter feito isso.
Ainda assim, até para o Irã, cujo regime causou tanta morte no Oriente Médio, a mão da amizade e cooperação está estendida. Estou te dizendo, eles querem fazer um acordo. É isso que eu faço na minha vida, eu faço acordos. Eu sou bom nisso, sempre fui bom nisso. E eu sei quando eles querem. Mesmo que eles dissessem, não queremos fazer um acordo, posso dizer que eles querem fazer um acordo. Tudo bem? Eles fazem. Eles querem um acordo e veremos se podemos fazer algo, porque o que está acontecendo é loucura e não vamos mais tolerar. Nem os Estados Unidos, nem Israel demonstram qualquer hostilidade ao povo do Irã. Nós apenas queremos viver em paz. Não queremos nenhuma ameaça pairando sobre nossas cabeças e não queremos nem mesmo pensar em termos de destruição nuclear. Isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nada faria mais bem para esta parte do mundo do que os líderes do Irã renunciarem ao terror, pararem de ameaçar seus vizinhos, deixarem de financiar seus representantes militantes e finalmente reconhecerem o direito de existência de Israel. Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso. E para o Irã, e como vocês sabem, isso não é dito por fraqueza. Não há fraqueza. Mas vou dizer o seguinte, estamos prontos quando vocês estiverem e será a melhor decisão que o Irã já tomou. E isso vai acontecer. Vai acontecer. E eles são boas pessoas. Eu conheço muitos iranianos nos Estados Unidos. Eles são boas pessoas, pessoas inteligentes e trabalhadoras. Eles não querem ver o que aconteceu com o país deles. A história da feroz determinação e triunfo de Israel desde 7 de outubro deveria ser prova para o mundo inteiro de que aqueles que buscam destruir esta nação estão condenados ao fracasso amargo. O Estado de Israel é forte e viverá e prosperará para sempre. E é por isso que Israel sempre permanecerá um aliado vital dos Estados Unidos da América. Israel compartilha nossos valores, possui uma das forças militares mais poderosas do mundo. É verdade mesmo. Vocês fizeram um trabalho incrível. Que trabalho vocês fizeram? E tem uma das economias mais inovadoras do planeta. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais me orgulho de ser o melhor amigo que Israel já teve. E todos dizem isso. Na Casa Branca todos dizem isso. Acho que é verdade porque todo mundo diz meu bem. Você disse isso hoje, obrigado. Mas como presidente eu encerrei o desastroso acordo nuclear com o Irã e no fim das contas encerrei o programa nuclear do Irã com coisas chamadas bombardeiros B-2. Foi rápido, foi preciso e foi uma beleza militar. Eu autorizei o gasto de bilhões de dólares que foram para a defesa de Israel, como vocês sabem. E depois de anos de promessas não cumpridas por muitos outros presidentes americanos, vocês sabem que eles continuavam prometendo. Eu nunca entendi isso até chegar lá. Havia muita pressão sobre esses presidentes. Também colocaram pressão sobre mim, mas eu não cedi. Mas todo presidente por décadas dizia, nós vamos fazer isso. A diferença é que eu cumpri minha promessa e reconheci oficialmente a capital de Israel e transferi a embaixada americana para Jerusalém. Não é verdade, Miriam? Olhem para a Miriam. Ela está ali atrás. Levante-se, Miriam. Levante-se. Miriam e Sheldon vinham ao escritório. Eles me ligavam. Acho que eles fizeram mais visitas à Casa Branca do que qualquer outra pessoa que eu possa lembrar. Olhem para ela sentada ali tão inocentemente. Ela tem 60 bilhões de dólares no banco, 60 bilhões. E ela ama. Acho que ela está dizendo, chega.
E ela ama Israel, mas ela ama mesmo. E eles vinham e o marido dela era um homem muito agressivo, mas eu gostava dele. Ele era muito agressivo, muito apoiador de mim e ele ligava: posso ir aí te ver? Eu digo: Sheldon, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Não funciona desse jeito. Ele entrava, mas eles foram muito responsáveis por tanta coisa, inclusive por me fazer pensar sobre as colinas de Golã, que provavelmente é uma das maiores coisas que já aconteceram. Miriam, por favor, fique de pé. Ela realmente é. Quero dizer, ela ama este país. Ela ama este país. Ela e o marido dela são incríveis. Sentimos tanta falta dele. Mas, na verdade, eu perguntei para ela, vou acabar colocando ela em apuros com isso, mas eu realmente perguntei uma vez, eu disse: então, Miriam, eu sei que você ama Israel. O que você ama mais, os Estados Unidos ou Israel? Ela se recusou a responder. Isso pode significar Israel, devo dizer. Nós te amamos. Obrigado, querida, por estar aqui. É uma grande honra. Grande honra. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela é uma grande mulher. Sempre defendi o povo desta comunidade e sempre vou defender. Sempre estarei com vocês. Eu sempre vou estar com vocês. Acho que talvez algo possa acontecer para me fazer mudar de ideia. Alguém realmente estúpido chega ao cargo e quer fazer coisas realmente ruins, mas é só isso. Não achamos que isso vai acontecer. Espero que não aconteça. E este homem aqui é um bom homem. Esses dois homens aqui são bons homens. Ei, eu tenho uma ideia, senhor presidente, por que o senhor não concede um perdão a ele? Vamos lá, pessoal. Estamos prontos para começar esta jornada emocionante e cheia de oportunidades. Aliás, isso não estava no discurso, como vocês provavelmente sabem. Mas eu gosto desse cavalheiro bem aqui e simplesmente parece fazer tanto sentido. Sabe, gostemos ou não, este tem sido um dos maiores tempos de guerra. Presidentes, este foi um dos maiores presidentes em tempos de guerra, e charutos e champanhe. Quem se importa com isso? Fica por hoje, não é? Na verdade, eu não acho que isso seja muito polêmico. Então vejo que é tão popular. Você é um homem popular. Sabe por quê? Você sabe como vencer. Nos últimos 2 anos conheci muitas das famílias os israelenses haviam feito reféns e aqueles que foram feitos reféns, inacreditável. Olhei nos olhos deles, vi os piores pesadelos do sofrimento deles, mas também vi outra coisa, o lindo amor do povo, o amor das pessoas, sinceramente, que mantém tudo unido, o amor que te dá coragem para seguir em frente através de milhares de anos de perseguição e repressão e para emergir com o coração de Davi. É o coração de Davi. É esse amor que derrotou os inimigos da civilização, construiu este país incrível e esta economia inacreditável e forjou uma das grandes democracias do mundo.
É por isso que é uma verdadeira honra estar aqui hoje e discursar para esta Assembleia em sua antiga e eterna capital, Jerusalém. Tenho orgulho de ter ajudado nesse sentido. Esta cidade e esta nação são a prova viva de que um futuro muito mais brilhante para toda esta região está realmente ao nosso alcance. Por milhares de anos, Jerusalém tem sido um lar para cristãos, judeus, muçulmanos e pessoas de todas as etnias e credos. Este é o centro sagrado das 3 grandes religiões abraâmicas do mundo. Eu também gosto disso. Adornada não é a primeira vez que vejo essa palavra em um tempo. Adornada com seus locais sagrados. E viva com seus peregrinos e visitantes de todos os cantos do mundo. Mas aqui, entre o muro das lamentações, o monte do templo e o monte chamado Calvário, pessoas de todas as fés e origens vivem, trabalham, rezam, servem e criam suas famílias lado a lado e fazem isso com amor. Este exemplo é apenas um dos milagres modernos que Israel deu ao mundo. E apenas para concluir, os líderes neste plenário sabem melhor do que ninguém os desafios de essa harmonia, e ela foi facilmente conquistada. Não foi. Não foi mesmo. Foi muito difícil, mas foi, alguns dizem, um milagre. O que você fez é um milagre. Olhe para o seu tamanho. Veja suas chances quando tudo começou. E você sabe, se pensar bem, você está mais seguro hoje, mais forte hoje e mais respeitado hoje do que em qualquer outro momento. Na história de Israel, pense nisso. As pessoas costumavam dizer que não existiria. Não dizem mais isso, dizem, ainda assim, se segurança, proteção e coexistência podem prosperar nos becos sinuosos e caminhos antigos de Jerusalém, então a paz e o respeito podem florescer entre as nações do Oriente Médio. O Deus que um dia habitou entre seu povo nesta cidade ainda nos chama. Nas palavras das Escrituras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e persiga-a. Assim ele ainda sussurra a verdade nas colinas, morros e vales de sua magnífica criação. E ele ainda escreve esperança nos corações de seus filhos em todo o mundo. E é por isso que, mesmo após 3.000 anos de dor e conflito, o povo de Israel nunca desistiu diante das ameaças ao sionismo, de todos os tipos de ameaças. Você quer a promessa de Sião? Você quer a promessa de sucesso, esperança, amor e Deus? E o povo da América nunca perdeu a fé na promessa de um futuro grande e abençoado para todos nós. Desde o primeiro dia em que o moderno Israel foi fundado, estivemos juntos nos momentos difíceis e fáceis, nos reveses e nas vitórias e derrotas. Através da glória e da dor, construímos indústrias juntos, fizemos descobertas juntos, enfrentamos o mal juntos e travamos guerras juntos. E talvez, o mais belo de tudo, fizemos a paz juntos. E nesta semana, contra todas as probabilidades, fizemos o impossível e trouxemos nossos reféns de volta para casa. Agora vamos forjar um futuro que seja digno da nossa herança. Vamos construir um legado do qual todas as pessoas desta região possam se orgulhar. Novos laços de amizade, cooperação e comércio vão unir Tel Aviv a Dubai, Haifa a Beirute. De Jerusalém a Damasco e de Israel ao Egito, da Arábia Saudita ao Catar, da Índia ao Paquistão, da Indonésia ao Iraque, da Síria ao Bahrein, da Turquia à Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos a Omã e da Armênia ao Azerbaijão. Outra guerra que acabei de resolver.
Nós vamos ter esperança, harmonia, oportunidade e felicidade aqui no centro espiritual e geográfico de todo o mundo. É isso que vocês são. Israel, América e todas as nações do Oriente Médio em breve serão mais seguras, mais fortes, maiores e mais prósperas do que nunca. E quero agradecer a todos vocês mais uma vez por esta honra excepcional. Foi realmente uma honra. É raro que um presidente seja convidado para fazer isso. Eu amo Israel. Estou com vocês o tempo todo. Vocês serão maiores, melhores, mais fortes e mais amorosos do que nunca. Muito obrigado. Deus o abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos da América. E Deus abençoe o Oriente Médio. Obrigado a todos. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.